Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com Palavra. Hoje nós vamos falar sobre a culpa. Faz parte dos nossos estudos sobre restauração da alma e cura interior. Que você seja abençoado com essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Marcos Melo e todas as terças-feiras estamos juntos estudando a Palavra de Deus. Esta semana estaremos continuando com as nossas mensagens sobre restauração da alma e cura interior. O que é a culpa? O sentimento de culpa é um mal-estar emocional que surge quando reconhecemos que temos errado, ferido ou desapontado a outros e que agora precisamos sofrer as consequências. A culpa acontece quando nós, nossos pais ou outras pessoas que queremos satisfazer colocam expectativas não realistas que não podemos cumprir. Começamos a conviver com critérios do bem e do mal, que não vêm de Deus. Um dos resultados mais comuns é nos taxarmos de maus, porque não conseguimos viver segundo o exagerado conceito do bem ou do mal, quando nós fomos condicionados a pensar o que é certo ou normal. Além de nos esgotarmos emocionalmente na procura de alvos não realistas, lutamos com um sentimento de culpa que não é fácil resolver. Esse sentimento de culpa, se não for resolvido, nos paralisa. A culpa fascina os psicólogos, porque muitas pessoas são afligidas por ela e porque eles não sabem muito bem como ajudá-las. A culpa é um mal-estar emocional que surge quando reconhecemos que temos errado. Esse mal-estar emocional vai muito além de um reconhecimento intelectual de haver errado. Chega até o nosso coração. Sentimos uma tristeza, possivelmente uma profunda dor. Muitas pessoas não conseguem se reconciliar mesmo quando alguém pede perdão. Por quê? A razão mais comum é que o ofensor está pedindo perdão barato, um perdão que não vale nada. Está pedindo em nível intelectual, muito superficial e que não chega ao coração da outra pessoa. Pior ainda é quando a pessoa ofendida diz que perdoa, mas as palavras ficam ocas, não liberando verdadeiramente o coração do ofensor. Querendo apenas cumprir com o dever cristão de perdoar, a pessoa ofendida fala só de boca para fora, no nível emocional e de relacionamento nada resolvido. Para atingir e liberar o coração do ofendido, o ofensor precisa pedir perdão consciente da dor que ele causou. Ele precisa refletir nessa dor até que o seu coração seja atingido por ela, entristecido e quebrantado. Quando o sentimento de culpa chega a ser um reconhecimento emocional da ofensa, e não apenas intelectual, o perdão verdadeiro pode fluir. Esse perdão é caro e real, não é barato e nem artificial. Quando reconhecemos que ferimos outras pessoas, normalmente queremos sarar essa ferida. O reconhecimento do mal que temos feito se aprofunda quando reconhecemos que temos feito mal também contra Deus. Depois do adultério do rei Davi com Batseba e o assassinato do seu marido Urias, o rei Davi clama a Deus dizendo: pequei contra ti, pequei somente contra ti. Salmo 51. Ele não pecou contra Urias também? Ele não pecou contra Batseba? Claro que sim. Mas a profundidade da dor que Davi havia causado a Deus comoveu-o tanto que as ofensas às outras pessoas, apesar de terríveis, nem se comparavam. Muitos também sentem culpa quando desapontam outros. Muitas vezes, essa não é a culpa verdadeira, é uma culpa falsa, autoimposta ou imposta pelas pessoas, e
e não pode ter atingido as próprias expectativas ou as dos outros. Uma pessoa que não se aceita, tendo o sentimento de inferioridade, é uma vítima fácil dessa culpa falsa. Ao invés de ter uma definição própria do que é bom, ela deixa as expectativas da outra pessoa governarem a sua vida. Uma criança com um pai ou mãe com grande tendência para manipular, dominar ou controlar os outros, quando ela cresce, normalmente, deixará as expectativas dos outros também controlarem sua vida. A pessoa que se deixa controlada pelas expectativas dos outros, eventualmente encontra-se presa entre a culpa falsa e a culpa verdadeira. Gasta-se na vã tentativa de viver segundo as expectativas do outro e que leva à culpa falsa. E, portanto, por não viver segundo as expectativas e prioridades de Deus, também se sente culpada dessa maneira. O que seria essa culpa falsa e essa culpa verdadeira? A culpa, mais do que qualquer outra área emocional, é um assunto do qual a psicologia e a teologia têm um interesse comum e, ao mesmo tempo, brigam seriamente. A briga surge das pressuposições antagônicas. A psicologia secular não acredita em Deus, ou pelo menos na ação de Deus sobre o culpado. Sem uma base absoluta e divina para identificar o bem e o mal, a psicologia tem dificuldade com o conceito de pecado. Isso leva a uma grande confusão como tratar o sentimento de culpa. Podemos chamar de culpa verdadeira quando nós sentimos a culpa do pecado havendo agido contra a vontade de Deus, não alcançando o glorioso ideal dele, seja em ação, atitude ou pensamento, e quando o Espírito de Deus nos dá a convicção do pecado e nos leva a sentir culpáveis e nos ajuda a entender os ideais de Deus. A culpa verdadeira é saudável quando respondemos a ela de forma correta. Ela nos estimula a mudar nossa atitude, mudar nossos pensamentos e ações para abandonar o mal e abraçar o bem. Assim como a ira é saudável para confrontar ou corrigir o mal, e o medo é saudável para nos afastar do perigo, a culpa é saudável para nos ajudar a reconhecer o mal e nos afastar dele. A culpa falsa é quando nós mesmos, os outros ou o nosso inimigo, Satanás, nos acusam de havermos pecado ou errado, e o Espírito de Deus não está nos convencendo disso. Isso pode acontecer quando as nossas expectativas são muito elevadas à altura da lei de Deus. Por que muitas pessoas se sentem culpadas? Nós nos sentimos culpados quando reconhecemos que temos errado, ferido ou desapontado alguém. Se tratamos com a culpa como Deus quer que façamos, o sentimento de culpa vai desaparecer. Se nós nos arrependermos, pedirmos perdão e restituir o que temos feito de errado, seremos liberados com a graça de Deus. Muitas pessoas sentem-se culpadas porque não conseguem se arrepender. A vergonha de confessar que está errada, às vezes, é mais forte do que o desejo de consertar o erro. Se a pessoa não tiver a habilidade de humilhar-se, não apenas diante de Deus, mas diante das pessoas, e receber a graça do perdão, nós ficaremos presos e guardados com esse sentimento de culpa. Como toda culpa, precisamos sofrer as consequências. Quando o nosso coração é quebrantado, estamos dispostos a sofrer as consequências do nosso pecado. Davi expressou isso quando falou: pequei contra ti somente. Existem pelo menos 2 erros graves quanto ao conceito de sofrer as consequências do pecado. O primeiro é procurar evitar tal sofrimento, não admitindo o erro ou o pecado.
Mas a culpa não resolvida traz consequências sérias dentro de nós. Perdemos a alegria de viver. Sentimos-nos constrangidos quando estamos com a pessoa que ferimos. Abrimos uma brecha para que o inimigo venha e nos aflija. A culpa escondida começa a mexer com nossas emoções e com nosso corpo, como expressa no salmo citado nesse capítulo. O segundo erro é procurar sofrer como forma de pagar pela dor que causamos. Cada pecado tem consequências naturais que temos que enfrentar. O segundo erro é procurar sofrer como forma de pagar pela dor que causamos. Mas a ideia de se autopunir, desprezando a si mesmo e procurando se castigar, não vem de Deus. Aqui entra o conceito humano da penitência. Esquecemos ou ignoramos que Jesus já pagou as consequências eternas e espirituais do pecado na cruz. E uma vez que nós, quando nos arrependemos, pedimos perdão, Ele nos perdoará. Precisamos pagar as consequências sociais e físicas, mas as consequências espirituais já foram pagas por Jesus. Normalmente, as pessoas carregadas de culpa sentem-se ansiosas, cansadas e deprimidas. Algumas sofrem dores de cabeça e outros sintomas físicos. Há pessoas que tentam ajustar-se com os seus sentimentos de culpa, condenando-se exageradamente e odiando-se e também aos outros. Tal reação geralmente levará a pessoa a ter um conceito muito diferente do seu próprio valor e acreditar que será censurada e olhada de forma inferior pelos que a rodeiam. Isso a pode tornar vítima da depressão. Muitas pessoas sentem-se particularmente culpadas por guardarem em si hostilidades contra seus pais, cônjuges, filhos e outros parentes próximos. Por exemplo, se um indivíduo sente hostilidade para com a sua mãe, é provável que pergunte a si mesmo: como é possível eu ter aversão pela pessoa que fez tanto por mim? Sua consciência responde: porque você é mau. Isso se traduz em um dano severo à sua autoestima. Ele sente-se indigno. Uma reação comum perante a culpa é a de autocastigo. Outro resultado comum é nos afastarmos dos outros. Não nos sentimos bem quanto a nós mesmos. Consequentemente, não nos sentimos bem quanto a nos abrir para os outros. Física ou emocionalmente, nos afastamos. Tornando-nos solitários, facilmente nos tornamos críticos também, distanciando-nos assim dos outros e mantendo um muro de proteção ao nosso redor. Outra resposta à culpa pode ser algum mecanismo de defesa emocional. Não conseguimos manter um sentimento de culpa por muito tempo, sem procurar explicar, esconder ou nos proteger desse sentimento. A psicologia tem desenvolvido uma lista extensa de mecanismos de defesa, alguns dos quais citamos anteriormente. Vamos citar alguns deles. Regressão, voltando à conduta infantil, chorando, gritando, ficando de mau humor. Substituição, sendo ferido, mas não tendo coragem ou oportunidade de enfrentar a pessoa. Sublimação, direcionando uma emoção negativa ou frustrada em direção positiva, como por exemplo uma troca. Identificação, agindo como outros que admira e cujo sucesso gostaria de ter. É uma cópia. Fantasia, muito conhecido por todos, esse mecanismo leva a pessoa a um mundo imaginário onde ela se dá bem e que não é real. Formação reativa é uma emoção disfarçada em outra oposta. Por exemplo, alguém que tem sentimentos negativos contra alguém pode agir com expressões de carinho ou uma máscara que ocultam o sentimento real. Como superar a culpa?
A culpa, como eu já falei, ela é verdadeira quando o sentimento de culpa se relaciona com Deus. Se você pecou ou agiu mal e está sofrendo e pagando as consequências, normalmente quando você pede perdão, isso é tirado do seu coração. Todavia, a culpa falsa é o sentimento de condenação que provém de não responder às nossas autoexpectativas ou às expectativas de alguém ou às expectativas de Deus. Essa culpa precisa ser reconhecida, desmascarada e renunciada. A culpa falsa normalmente se apresenta por meio de legalismo, perfeccionismo ou depressão. O legalismo é criar um padrão de comportamento e colocar esses indicadores como prova de alguém ser ou não bom ou espiritual. O perfeccionismo é basear nossa identidade ou sentimento de autoaceitação em nosso comportamento ou produtividade. Culpa não é resolvida facilmente e quando ela não sai, quando ela não vai embora, ela pode levar à depressão. A culpa leva a um sentimento de tristeza e até de desespero quanto à nossa habilidade de viver de forma correta. Podemos procurar resolver essa tristeza e desespero olhando para Deus e assim encontrando libertação da nossa culpa nele. Outras vezes, procurando resolver nossa tristeza e desespero olhando para dentro de nós mesmos, acabando nos perdendo na autopiedade e na depressão. O apóstolo Paulo fala a respeito disso quando diz: a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma sofreram dano por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não produz remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 9 e 10. Se você quer se ver livre da culpa, expresse essa culpa, entenda essa culpa e coloque essa culpa diante de Deus. E não viva se culpando por causa de coisas que você cometeu. Essas coisas podem tirar a sua paz e te afastar do Senhor. É necessário que você se arrependa se for algo que você produziu, que ofendeu alguém e que ofendeu o próprio Deus. Mas Deus, Ele é Deus e por isso Ele nos perdoa e Ele nos dá a oportunidade de voltarmos atrás. Não fique se remoendo por causa das culpas do dia a dia, porque nós pagamos as consequências, mas nós precisamos também reconhecer que estamos errados. E geralmente estamos. Em vez de colocarmos a culpa nos outros, devemos reconhecer as nossas próprias e também nos arrepender, para que Deus venha com a sua graça maravilhosa e nos encha com a sua paz e o seu perdão. Na próxima semana, nós vamos falar sobre o perdão e também faz parte desse mesmo tema relacionado com a culpa. Se você gostou dessa mensagem, não deixe de ouvir o nosso próximo podcast, terça-feira que vem, falando sobre perdão. Isso vai te ajudar e te dar forças para vencer não somente a sua culpa, mas também todos os seus problemas emocionais. Para terminar essa mensagem, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós entregamos a Ti o nosso coração e a nossa vida e te pedimos, se há alguma culpa em nós, que o Senhor nos perdoe. Se porventura ofendemos alguém, que o Senhor nos ajude também a pedir o perdão e ajudar essa pessoa. Que o Senhor nos abençoe e nos dê paz e amor. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem,
Compartilhe para o seu amigo e seus contatos. E não deixe de curtir e também se inscrever no canal. E até a próxima semana, em nome de Jesus. Amém.